Texto de Filipenses, capítulo 1, leitura dos versículos 3 ao 11, mas o nosso estudo focalizando apenas os versículos de 9 a 11. Acompanhe a leitura. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Meus irmãos e irmãs, creio que de fato uma das maiores alegrias da vida é a dádiva de ser pai ou de ser mãe. E todos quantos aqui estão, que têm filhos, independente da idade, sabem que passaram por algumas fases bem prazerosas na infância de seus filhos. Algumas fases que marcam a vida. As primeiras palavras, por exemplo. Se vai chamar primeiro papai, mamãe, ou outra palavra qualquer, há toda uma expectativa. Isso de fato marca a vida dos pais. Uma outra fase que deixa marcas de alegria nos pais é aquela fase quando a criança começa a querer dar os seus primeiros passos. Na linguagem popular, quando ela está ali gatinhando para iniciar a sua fase de dar os primeiros passos em sua vidinha. Mas bem sabemos que neste período as crianças iniciam por se arrastar no chão, ali como a gente chama de gatinhando, e alguns pais, para agilizar esse processo, ou seja, esse processo para que a criança aprenda a andar o quanto antes, eles se utilizam de alguns recursos. E um destes recursos é aquilo que nós chamamos de andajá, mas que tem o nome de andador. No caso, um andador infantil, que os irmãos sabem, aquele instrumento de rodinhas, onde você coloca a criança ali e ela vai ali dando os seus primeiros passos, embora hoje muitos médicos já não recomendam mais o uso de andajás, porque dizem que não faz tão bem para a criança. Mas fato é que muitos pais ainda se utilizam disso. E fazem justamente no objetivo de avançar o processo na vida dessa criança para vê-la andando sozinha o quanto antes, para que ele possa ter o prazer, a alegria o quanto antes de sair pelas ruas ou até mesmo dentro do estabelecimento do seu lar, andando com seu filho ou com sua filha pegado apenas na sua mãozinha, ou vendo a ele ou ela dando seus primeiros passos sozinhos. Neste sentido, esse instrumento, andador infantil, cumpre uma função primordial, embora, como disse, haja contraindicações por parte de alguns médicos. Irmãos, nós temos um aspecto da vida cristã, ou uma necessidade na vida cristã,
que necessita de um progresso constante. No entanto, nós temos muitas dificuldades em alcançar esse progresso, que é a prática do amor cristão. Sabemos que amar ao próximo é um mandamento bíblico, é uma necessidade da igreja, a qual ela precisa cumprir com todo o vigor, com toda a sua força. No entanto, também é fato que em muitos casos ou em muitas ocasiões nós temos uma tremenda dificuldade de desenvolver o amor cristão. E nestes momentos de dificuldades, nós precisamos recorrer à nossa única fonte de instrução, de fé e prática cristã, que é as Escrituras. E no texto desta noite, o apóstolo Paulo, por meio desta oração em favor dos filipenses, vai nos mostrar o quanto a oração é importante e necessária para o desenvolvimento ou o progresso do amor cristão. Nisto, então, o meu objetivo nesta noite é desenvolver com os irmãos, à luz desse texto, a ideia de que o progresso do amor cristão exige a prática da oração. Se você não ora, inevitavelmente terá mais dificuldades de amar os seus irmãos. Vamos ao texto, então, e vejamos 3 aspectos da oração paulina que nos ajudam no progresso do amor cristão. O primeiro aspecto que ele vai destacar aqui é o conteúdo da oração. Qual deve ser o conteúdo da nossa oração, de tal maneira que isto nos ajude no progresso do amor entre os irmãos? Acompanhe aí comigo o versículo 9. E veja que, primeiramente, o texto registra a necessidade do amor na igreja. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente. Nos versículos iniciais deste mesmo capítulo, versículo 3 e 4, de forma mais específica, o apóstolo Paulo rende uma ação de graças, no versículo 3, pela vida dos filipenses. No versículo 4, ele diz que constantemente e com alegria no coração fazia súplicas a Deus em favor daquela igreja. Ali, no versículo 4, ele não registra exatamente que súplica era essa, qual era o conteúdo da sua súplica. Isso ele faz agora, no versículo 9. E parte deste conteúdo, desta oração, registra um clamor em favor do amor na igreja, mostrando-nos que amar uns aos outros não é uma opção, é uma necessidade urgente que nós temos na igreja de Cristo. Por mais, irmãos e irmãs, que haja dificuldades nos nossos relacionamentos, que haja diferenças, por mais que às vezes o pecado inflama a nossa ira, mas o mandamento bíblico é que o amor precisa estar entre nós. E não apenas entre nós, mas aumentando cada dia mais. Este pedido em favor do amor entre os filipenses traz, mesmo que de maneira implícita, a verdade de que esta igreja precisava amar-se uns aos outros. Como as cartas são ocasionais, possivelmente houvesse dificuldades para a expressão deste amor. E nisso o apóstolo Paulo então roga que aquele amor pudesse aumentar cada vez mais, denotando a necessidade, a carência que a igreja tem de sobreviver fundamentada no amor cristão. Irmãos, em nossas orações, devemos sempre suplicar ao Senhor em favor do amor no seio da igreja cristã. Mas em seguida, o texto enfatiza
não apenas a necessidade, mas também a progressão do amor de maneira ininterrupta. Infelizmente, o nosso amor cristão de hoje é muito condicional. Nós amamos alguém até que aquele alguém nos contrarie, faça algo que nos desgoste, que traga de alguma maneira danos para nós, ou porque simplesmente aquela pessoa deixou de ser ou de agir conforme assim nós havíamos bitolado que ela deveria ser ou agir. Nosso amor em muito é condicional. Parece que nós amamos e deixamos de amar com muita facilidade. Mas esta expressão, que o vosso amor aumente mais e mais, traz não apenas a ideia de uma progressividade do amor, aumentando cada vez mais, mas também nos traz a ideia de que o amor tem que ser desenvolvido de forma ininterrupta. Eu não posso amar o meu irmão hoje e amanhã, por conta de algumas diferenças que possam surgir entre nós, simplesmente deixá-lo de amar, me isolar dele, sentar-se na igreja ele de um lado e eu do outro. Isso não pode jamais acontecer na igreja de Cristo, a qual a orientação bíblica é que devemos nos amar cada vez mais e mais. Veja a expressão enfática. Aumente, isso já denota um crescimento. Aumente mais já denota um crescimento grandioso, mas ainda diz e mais ainda. Isso porque Paulo quer enfatizar o quanto nós precisamos desenvolver ou progredir na prática do amor ao próximo. E o quanto essa prática tem que ser contínua em nossas vidas. Agora, irmãos, fato é que há algumas circunstâncias em que de verdade, de fato e verdade, é difícil desenvolver este amor. Há algumas situações em que você simplesmente não tem vontade de amar. E é por isso que Paulo está nos ensinando por meio da oração a prática do amor. Há ocasiões em que nós realmente precisamos nos prostrar diante de Deus e clamar para que Ele seja misericordioso com esse nosso coração egoísta, endurecido, cheio de ira, e nos dê a capacidade de amar aquele irmão ou aquela irmã com os quais nós estamos tendo dificuldades de desenvolver o amor cristão. Será se nós temos praticado este amor? Será se nós temos progredido no amor cristão? Ou estaríamos nós estagnados? Ou o nosso coração se encheria de ira contra o nosso irmão por qualquer motivo, em qualquer circunstância? Queridos irmãos e irmãs, amemo-nos uns aos outros de forma contínua, independente das circunstâncias. E quando o pecado nos perseguir, oremos ao Senhor pedindo graça, força para amar uns aos outros. Mas veja ainda que o progresso do amor, ele é mais bem alcançado por meio do conhecimento das Escrituras. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Podemos assim dizer que este conhecimento aqui pode ser aplicável às Escrituras, pode ser aplicado a Deus e pode ser aplicado às coisas espirituais da nossa vida cristã. Em todos estes aspectos, nós precisamos estar crescendo. Quanto mais nós conhecemos das Escrituras, mais facilidade teremos para desenvolver o amor cristão. Quanto mais nós conhecermos de Deus e o que Deus quer para a nossa vida, melhor iremos desenvolver o amor uns pelos outros. E quanto mais, meus queridos irmãos, conhecemos das coisas espirituais, dos nossos deveres espirituais, das nossas obrigações, dos nossos privilégios em Cristo, mais e mais
estaremos nos amando uns aos outros. A dificuldade que nós temos de amar uns aos outros pode ser rompida por meio do conhecimento das Escrituras, por meio do conhecimento de Deus e das coisas de Deus para as nossas vidas. Mas nós, infelizmente, contemplamos muita pobreza espiritual no que diz respeito ao conhecimento da Bíblia, conhecimento de Deus. E, consequentemente, contemplamos, meus queridos irmãos, pessoas de corações endurecidos, com dificuldade de perdoar, com dificuldade de pedir perdão, com dificuldade de liberar perdão ao próximo. Em suma, temos muitas pessoas que têm dificuldades de amar irmãos, porque têm pouco conhecimento das Escrituras Sagradas. Mas por fim, neste ponto, veja que o amor é mais bem desenvolvido quando temos também um bom discernimento espiritual. Se há algo extremamente necessário para nós, no que diz respeito ao desenvolvimento de um relacionamento, é ter discernimento, irmãos. Precisamos ter esse discernimento, que aqui o texto chama também de toda percepção. Precisamos ter essa percepção de quando falar, de quando se calar, de quando pedir perdão, de quando liberar perdão. Na vida cristã, no desenvolvimento do amor, no desenvolvimento dos laços fraternais com os nossos irmãos em Cristo Jesus, precisamos de um bom discernimento espiritual para todas as coisas. Não é incomum você ver pessoas envolvidas em algumas circunstâncias, quer seja no relacionamento pessoal direto, quer seja naquilo que está em moda nos nossos dias através de redes sociais, em atritos relacionais, porque lhes faltou discernimento. Às vezes uma palavra que não deveria ter sido dita. Às vezes calou-se quando deveria ter falado e falou quando deveria ter ficado calado. Precisamos de mais discernimento nesses aspectos. E no desenvolvimento do amor, isto é de fundamental importância. Então Paulo ora em favor do amor, ou do progresso do amor na vida daquela igreja. E em sua oração ele mostra a necessidade do amor. Ele enfatiza que o amor tem que ser progressivo e contínuo. Ele mostra que o amor é mais bem alcançado quando nós conhecemos as Escrituras Sagradas, quando nós conhecemos Deus, quando nós estamos devidamente conhecedores das coisas espirituais, das coisas do reino de Deus, das suas exigências. E também nos mostra que para isso é fundamental nós termos discernimento em todas as circunstâncias, irmãos. Mas o segundo aspecto da oração paulina que nos ajuda no progresso do amor é o propósito da oração. Veja comigo aí, versículo 10. E acompanhe que, em primeiro lugar, a oração nos ajuda a priorizar, e pode até ser um pouco redundante, mas realmente é esta a ênfase. A oração nos ajuda a priorizar o que é mais importante. Eu digo que pode ser até redundante, porque uma vez que eu priorizo algo, eu já estou dizendo que aquilo é importante. Mas em contrapartida, nós temos priorizado muitas coisas que de fato não são as mais importantes na nossa vida. Principalmente quando o assunto é espiritualidade cristã. Se não, observe na sua própria vida, enquanto eu faço isso na minha. Quantas coisas não temos nós priorizado em detrimento da oração?
Não é que outras coisas não sejam importantes. Mas talvez a oração seja mais importante do que estas outras coisas que estamos priorizando. Aí Paulo fala o seguinte, versículo 10, no seu início: para aprovardes as coisas excelentes. A expressão as coisas excelentes aqui pode também ser traduzida pelas coisas mais importantes. E a palavra ou o verbo aprovar aqui era usado na época para se referir ao teste que era feito em moedas, para se verificar a genuinidade daquelas moedas. Logo, verificaria-se a importância daquelas moedas por meio de um teste. Irmãos, nisto então, precisamos nos expor a alguns testes na vida cristã para realmente saber se estamos priorizando o que é mais importante para nós. E algumas perguntas são pertinentes neste momento. Por exemplo, quanto do nosso tempo nós dedicamos à leitura bíblica diária? Quanto do nosso tempo nós dedicamos à oração diária? São perguntas que merecem uma resposta, mas não tão apressada de nós. Porque talvez a resposta sincera nos mostre que estamos priorizando muitas outras coisas que não são caracterizadas como as mais importantes no que diz respeito à nossa espiritualidade. Nós precisamos ter percepção, ter discernimento sobre o que realmente é fundamental para as nossas vidas. Saber o que é prioridade e o que é secundário para as nossas vidas. Por exemplo, deixe-me tentar ilustrar. Imagine você, dona de casa, no cumprimento dos seus deveres diários. Tudo quanto você faz, de fato, é importante e necessário. Mas há alguns afazeres que são prioritários em relação a outros. Por exemplo, imagine que você está nos seus afazeres diários lavando roupa, que é algo necessário, importante. No entanto, está se aproximando o horário de meio-dia. Horário este em que o seu esposo chega do trabalho para almoçar. Neste momento, você tem que deixar aquilo que é importante, que é necessário, para priorizar aquilo que é mais importante ainda naquele momento. Nós temos muitas coisas importantes que fazemos durante o nosso dia, a nossa semana, mas eu não tenho dúvida de que nós estamos sacrificando coisas mais excelentes ainda em favor delas. Entre estas eu posso citar a prática da leitura diária, a prática da oração. Muitas coisas têm nos roubado estas coisas tão excelentes da vida cristã. Então precisamos orar com propósito. E em nossa oração precisamos clamar por uma percepção, por um discernimento de Deus para realmente aprovarmos ou termos o discernimento daquilo que é mais importante para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa vida cristã e no progresso do amor cristão. O que é que você tem priorizado em sua vida? Quais têm sido as coisas mais excelentes da sua caminhada cristã? O que tem sido mais importante para você? Por exemplo, o que tem sido mais importante para você na sua prática rotineira? Vir ao culto? Ou desenvolver qualquer outra atividade paralela ao culto? Atividade esta, muitas das vezes supérflua,
ou muitas das vezes que pode ser feita em uma outra ocasião que não no horário de você estar na igreja. Recentemente eu vi um vídeo de poucos minutos de um pastor que dizia, o título do vídeo em si, que creio eu seja parte de uma mensagem, já era assim: estou cansado. E ele ia colocando algumas coisas pelas quais ele estava cansado. Cansado, irmãos. E dentre estas, em certa ocasião, ele cita alguns fatos, ou um acontecimento, de situações em que ele diz estar cansado de ver pessoas batendo na porta de cristãos para perturbar a sua fé aos domingos, e isso ele se referia aos testemunhas de Jeová que tem essa prática, e ele dizia: eu estou cansado de ver essas pessoas religiosas batendo na porta de crentes aos domingos para perturbar a sua fé. E aí ele complementa o seguinte: eu estou cansado, mas tenho que dizer que o culpado são os crentes, porque no domingo eles deveriam estar na igreja e não em casa. O que nós temos priorizado? O dormir até tarde? O sair para um lazer à noite? Ou qualquer outra coisa? Ou os cultos cristãos? É tempo de refletirmos se realmente priorizamos as coisas de Deus. Mas em segundo lugar, dentre este propósito da oração, por meio da oração, irmãos, nós podemos agir com sinceridade em nossos relacionamentos. Primeiro, acima de tudo, no nosso relacionamento com Deus. A oração é indispensável, insubstituível no desenvolvimento sincero, puro, do nosso relacionamento com Deus. Então podemos assim afirmar que em muito a causa destes relacionamentos ou destes relacionamentos superficiais que estão sendo construídos no cristianismo contemporâneo é por falta de oração, ou é a falta de oração. Se nós não oramos, isso serve para você e para mim. Se não oramos, tenha certeza, o nosso relacionamento com Deus vai ser superficial. Vai ser na base da aparência. Porque, como diz em nossa última mensagem, não há crescimento cristão genuíno sem oração. Alguém pode ler a Bíblia várias vezes ao ano, mas se não tiver vida de oração, ele não vai crescer na fé. Alguém pode não perder um culto cristão, mas se ele não tiver vida de oração, o seu crescimento vai ser lento, e isso se ele acontecer em algum momento. Talvez por isso tenhamos pessoas há muito tempo em nossas igrejas, 20, 25 anos de crentes estagnadas, não passam de crianças espirituais. Porque talvez não tenham ou não cultivem uma vida de oração. E aí não constroem um relacionamento sólido com Deus, genuíno, fundamentado nas Escrituras. E essa sinceridade, irmãos, além de se aplicar ao nosso relacionamento com Deus, também se aplica ao nosso relacionamento com o próximo. À medida que nós oramos, construímos um relacionamento sincero com o outro. Por mais que aquela pessoa nos ofenda, se estamos no espírito de oração, se estamos orando no espírito, Deus vai nos dar o amor de liberar perdão, de não guardar ressentimento, de não armazenar ira no nosso coração. E vamos conseguir construir um relacionamento sincero, genuíno com aquela pessoa, mesmo que ela tenha nos ofendido. Por isso o texto diz: e sede sinceros. Sinceros na construção do amor cristão, sincero no nosso amor com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor, no nosso relacionamento com os nossos irmãos.
É muito triste ouvir, e é mais triste ainda ouvir quando vem de pessoas desta igreja, como já tive que ouvir, pessoas dizendo ou se referindo a outras como uma pessoa fingida, que estaria dando aquela saudação de forma superficial, não genuína, não sincera. Irmãos, é muito triste termos que ouvir isso. Mas infelizmente, em algumas ocasiões já tive que ouvir, e infelizmente, às vezes eu tenho que dar razão para a pessoa que está assim me dizendo, porque parece ser verdade. Sem oração, nós não vamos conseguir amar uns aos outros conforme Deus deseja de nós. E se não conseguirmos desenvolver esse amor, consequentemente, vamos ter que viver de aparência e na superficialidade do amor. Então precisamos orar com propósito. E dentre estes propósitos, clamar que Deus nos capacite a sermos sinceros no nosso amor a Ele e no nosso amor ao próximo. Nada de fingimento, irmãos, na fé, porque isso não é coisa de crente. Em terceiro lugar, veja que por meio da oração agimos de maneira irrepreensível, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensível na nossa vida cristã. Isso envolve uma integridade. A palavra, o texto usa a palavra inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, a própria palavra já denota alguém sem culpa, sem nenhuma acusação. É isso que Deus espera de nós. E é este que deve ser o propósito, ou um dos propósitos da nossa oração. Que o Senhor nos guarde em pureza espiritual, de tal forma que não venhamos ser dignos de acusações por incrédulos, ou até mesmo por parte de irmãos da igreja. E eu sei, irmãos, que muitas das ocasiões, essas acusações são infundadas. Mas eu também sei, para a tristeza nossa, que em muitas ocasiões estas acusações são verdadeiras, são justas. Porque tem muitos cristãos vivendo uma vida mesquinha com Deus, com o próximo e consigo mesmo. E eu não tenho dúvida que sem a oração nós estamos muito passivos a esta vida mesquinha. Por isto, uma das melhores formas de se preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo é vivendo uma pureza de vida, em santidade, em novidade de vida, de tal maneira que sejamos inculpáveis enquanto aguardamos que o Senhor Jesus Cristo venha nos buscar para a glória eterna. Esta inculpabilidade deve ser aplicada no nosso relacionamento com Deus. O Senhor precisa se deleitar na nossa vida, sentir prazer em nós. O nosso relacionamento deve estar bem fundamentado nas Escrituras, de tal maneira que não sejamos culpáveis diante de Deus. A nossa santidade, a nossa vida prática deve estar alinhada ao crivo das Escrituras, para que não sejamos culpados diante do Senhor. Mas esta inculpabilidade também se aplica no nosso relacionamento com o próximo. Temos que ter um relacionamento santo, um amor sincero, verdadeiro, espiritual, de tal maneira que não venhamos ser acusados de fingimento, de superficialidade, manchando o nome de Cristo em nós. Essa inculpabilidade se aplica à nossa vida na sociedade, irmãos. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós, de tal maneira que sejamos inculpáveis diante dos ímpios, enquanto aguardamos o dia de Cristo Jesus. Eu pergunto, você se caracterizaria nesta noite como uma pessoa inculpável?
Não estou perguntando se você se acha uma pessoa perfeita, porque eu sei que assim como eu, você não é. Mas será se você está dando motivos para que as pessoas apontem o dedo a você e façam acusações devidas? Precisamos, de fato, desenvolver a oração. Precisamos orar com propósito. Orarmos para, assim, podermos priorizar o que é mais excelente na vida cristã. Orar, meus irmãos, por sinceridade nos nossos relacionamentos com Deus, com o próximo, com nós mesmos. Sim, porque muitas vezes nós somos falsos com nós mesmos, nós nos enganamos a nós mesmos. E orarmos por uma vida irrepreensível, inculpável, enquanto nós aguardamos o nosso Redentor, Cristo Jesus, vir buscar a sua igreja. Mas o terceiro aspecto da oração de Paulo nesse texto, que ajudaria os filipenses e também a nós no progresso do amor cristão, é o resultado da oração, versículo 11. E veja comigo, 3 resultados advindos da oração. Primeiramente, viveremos na prática da justiça. Aquela vida inculpável, irrepreensível, enquanto aguardamos a Cristo Jesus, só é possível na prática ou por meio da prática da justiça. Logo, o texto nos exorta para que estejamos cheios do fruto de justiça. A palavra cheios aqui traz a ideia de transbordando do fruto da justiça ou da prática da justiça, de vida íntegra e justa diante de Deus, diante da sociedade, diante dos nossos irmãos em Cristo. Precisamos, irmãos, desenvolver essa justiça nos nossos relacionamentos, no nosso amor ao próximo, na nossa vida cristã, enquanto aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Mas estaríamos nós, de fato, desenvolvendo essa justiça? Será se um ímpio olha para nós e pode contemplar em nós, em nossas ações e nossas palavras, frutos da justiça de Cristo em nós? Será se as pessoas conseguem nos ver agindo como Cristo agiu, andando como Cristo andou? Porque é isto que Paulo diz quando escreve aos Colossenses no capítulo 2, versículo 6. Ora, se já recebeste a Cristo o Senhor, andai, como ele andou, diz o apóstolo Paulo lá. Você tem andado nessa prática da justiça de Cristo? Ou você tem feito como muitos cristãos dos nossos dias, que têm tido uma vida mesquinha, uma vida ímpia, uma vida injusta, que são identificados como pessoas fraudulentas, pessoas mentirosas? Irmãos, é com tristeza que em muitas ocasiões, e eu creio que isso já aconteceu com você também, temos que ouvir pessoas dizendo: não confie naquele fulano, naquela fulana que diz que é crente, porque é uma mentirosa, porque é um trapaceiro ou coisa dessa natureza. Cristo nos redimiu e com a sua justiça nos justificou diante de Deus, implantou a justiça dele em nossos corações, e agora ele espera que estejamos cheios do fruto dessa justiça de Cristo que há em nós. Mas veja, em segundo lugar, que viveremos por meio dos méritos da justiça de Cristo. Veja como o texto é belo. O texto nos diz para sermos cheios do fruto da justiça, mas ao mesmo tempo
sabe que nós somos incapazes de praticarmos essa justiça que agrada ao Senhor, se não for por meio dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Por isso diz o texto, mediante, ou seja, o fruto, o qual é mediante Jesus Cristo. Em outras palavras, este fruto da vida cristã, essa integridade, essa inculpabilidade que Deus espera de nós, só pode ser alcançada através dos méritos da justiça de Cristo que foram implantados em nós, quando nós fomos salvos por Ele. Usando um termo mais teológico, podemos dizer que Cristo imputou em nós, ou seja, lançou em nossa conta, lançou em nossas vidas a sua própria justiça. E é por isso que hoje Ele nos capacita a darmos frutos de justiça. Porque não é a justiça que vem do homem, é a justiça que vem do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos justificou diante de Deus. Nós, por si só, somos incapazes de praticar essa integridade que Deus espera de nós. Mas por meio de Jesus Cristo, Ele nos qualifica a ter essa vida justa que agrada ao Senhor. Mas em terceiro e último lugar aí, viveremos para a glória e o louvor de Deus. Quando nós cultivamos uma vida de oração, o Senhor vai colocar em nós a perspectiva de que tudo quanto fazemos nesta vida tem que ser para a glória de Deus. Tudo deve visar o louvor da glória do nosso Deus. O progresso do amor cristão é para o louvor da glória de Deus. Priorizar as coisas mais excelentes, sermos sinceros, sermos inculpáveis, crescer cada vez mais no amor. Tudo isso é visando a glória de Deus, o louvor da glória do nosso grandioso Deus. Irmãos, a glória de Deus é uma chama apagada no coração e ações de muitos crentes contemporâneos. Infelizmente, são poucas as coisas, raríssimas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia com a percepção de que estamos fazendo para a glória de Deus. Deixe-me lhe fazer uma pergunta para você neste momento. No decorrer do dia de hoje, quantas coisas você fez e passou no seu pensamento de que você estava fazendo aquilo para a glória de Deus? No seu lar, no seu trabalho, na escola, faculdade ou qualquer outro ambiente e circunstância. Irmãos, nós nos esquecemos facilmente que devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Mas quando oramos, o Senhor mantém essa chama ardente e acesa no nosso coração, de tal maneira que não iremos nos esquecer de que tudo que fazemos tem que glorificar ao nosso Deus. Como bem disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, de fato, irmãos, a oração é para o desenvolvimento, para o progresso do amor cristão, o que aquele andador é para uma criança que está aprendendo a dar os seus primeiros passos. E de fato, o progresso do amor cristão exige a prática da oração. Talvez a nossa dificuldade de amar e de expressar este amor, de evidenciar este amor uns pelos outros, seja por conta da carência de oração. E destacamos nesta noite, à luz do texto de Filipenses, em especial os versículos 9 a 11, 3 aspectos da oração paulina que nos ajudam no progresso do amor cristão. Primeiro, vimos o conteúdo da oração. Segundo, o propósito da oração. E terceiro, o resultado da oração.
E eu quero concluir com 3 rápidas afirmações. Primeira, à luz do que estudamos aqui, digo: o amor deve estar acima das nossas diferenças e dificuldades de amar. Em nenhum momento o desenvolvimento do amor é fácil. Amar uns aos outros é um mandamento, mas não é fácil de ser cumprido. Contudo, quando nós praticamos a oração, isso se torna, digamos assim, mais fácil de ser alcançado, embora seja tão difícil. O amor deve estar acima de nossas diferenças e de nossas dificuldades de amar uns aos outros. Segunda afirmação, digo: a saúde espiritual ou o progresso espiritual de um crente de uma igreja está intimamente condicionado à prática da oração. Talvez você pergunte: por que eu não tenho crescido na vida cristã? Por que eu não consigo me firmar? Por que eu não alcanço propósitos mais proeminentes na vida cristã? Talvez porque você esteja orando pouco. E sem oração não há crescimento espiritual. Terceira afirmação, digo: a oração é fundamental para nos direcionar em momentos de dúvidas. Irmãos, muitas vezes nos achamos sem percepção do que devemos fazer, ou do que precisamos fazer. Às vezes não sabemos como agir, não sabemos que decisão tomar. E a oração nos ajuda nesse discernimento, nos dá essa percepção espiritual de todas as coisas. Em muitas ocasiões, crentes estão resolvendo coisas de formas mundanas, porque lhes falta percepção, sabedoria espiritual para resolver algumas situações. E aí eles tomam decisões erradas. Eles tomam passos errados naquele assunto, porque lhes falta direcionamento, discernimento espiritual. Mas se você fizer isso, ou fizer essas coisas por meio ou debaixo da oração, tenha certeza, Deus vai lhe dar sabedoria e entendimento espiritual para lidar com toda e qualquer situação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.